Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa legislação que é, olha, fundamental para os servidores do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Vamos analisar ponto a ponto os artigos iniciais da Lei Complementar 706 de 2013, que basicamente redesenhou as carreiras no IASES. Vamos começar? Essa frase aí, tirada direto da lei, é o nosso ponto de partida. É, na prática, a declaração da missão, sabe? O objetivo oficial que deu início a todas as mudanças que a gente vai explorar. Ela já prepara o terreno para uma reestruturação completa. Para a gente entender tudo direitinho, aqui está o nosso roteiro. Vamos começar com o objetivo da lei, depois passar pelos seus princípios mais importantes, ver como os cargos foram transformados na prática e, no final, entender a nova estrutura de pessoal, bem direto ao ponto. Então, primeiro de tudo, vamos entender a essência dessa lei. Qual foi o grande propósito por trás da criação dela para os servidores do IASES? Simplificando, essa lei é como se fosse a planta de um novo sistema de carreira. Não se trata de pequenos ajustes, não. É uma reorganização de base, pensada para trazer mais clareza, modernizar e criar um caminho de progressão bem definido para os servidores. Agora sim, vamos para o coração da lei. Os 2 artigos que são o alicerce de toda essa mudança. São eles que definem as novas regras do jogo. Está aí o artigo 1º, na íntegra. E ele faz 2 coisas muito importantes. Primeiro, ali no caput, ele oficializa a reorganização. E segundo, que é super crucial também, o parágrafo único define o regime jurídico, ou seja, o conjunto de regras que vai guiar a relação de trabalho desses servidores, confirmando que é o estatutário. Mas o que é que significa na prática ser estatutário? Bom, quer dizer que a relação do servidor com o Estado não é pela CLT, como numa empresa privada, mas por um estatuto próprio. Nesse caso, a Lei Complementar 46. Isso é o que garante estabilidade depois do estágio probatório, direitos e deveres específicos, traz muito mais segurança jurídica e padronização para o serviço público. Vamos em frente para o artigo 2º, e aqui a gente tem uma das mudanças de maior impacto no dia a dia do servidor, o jeito de receber o pagamento. A lei cria o modelo de subsídio, que muda radicalmente como o salário é composto. E o interessante aqui é justamente esse contraste, né? Antes, a remuneração era um verdadeiro quebra-cabeça. Salário base mais um monte de penduricalhos, o que podia gerar uma baita falta de transparência. O novo modelo simplifica tudo numa parcela única, o tal do subsídio. A ideia é deixar o sistema mais claro e justo para todo mundo. A única exceção, que está lá no parágrafo único do artigo, é para verbas de caráter indenizatório ou pagamentos por cargos de chefia. Isso continua por fora. Agora que a gente já entendeu os princípios, vamos ver como isso foi parar na prática. Os próximos 4 artigos são como uma engrenagem que bota a reorganização para funcionar de verdade. O artigo 3º é o ponto de partida da mudança. Ele basicamente diz, sabe aqueles cargos antigos que existiam? Então, agora eles estão oficialmente transformados em cargos novos. A lista completa dessas transformações, o famoso DEPARA, está toda detalhada no anexo 1 da lei. Logo em seguida, vem o artigo 4º para garantir que a transição seja tranquila, ninguém fique perdido no meio do caminho. A lei manda que o enquadramento dos servidores na nova estrutura seja automático, com base na transformação dos cargos antigos. É um jeito de garantir a continuidade e a segurança dos direitos de todo mundo. Já o artigo 5º não só transforma, ele expande o quadro. Ele cria, oficialmente, cargos novos, que estão listados lá no anexo 3. E de quebra já define a jornada de trabalho padrão de 40 horas por semana para esses novos postos, unificando as regras. E para fechar essa parte, o artigo 6º cuida de um detalhe administrativo que é pequeno, mas importante. Ele formaliza a mudança do nome de um cargo específico. É só um ajuste de nomenclatura para deixar tudo alinhado com a nova estrutura e não ter confusão. Ok, depois de toda essa transformação, como é que ficou o quadro de pessoal do IASES? O artigo 7º nos dá um mapa dessa nova organização. Mas, antes da gente olhar o artigo 7º, vamos alinhar um conceito rápido. O que é um cargo público? Pensa nele como se fosse o tijolo principal de toda essa construção. É uma posição com nome, funções e número de vagas definidos por lei, que só pode ser ocupada por concurso público. Aqui está o texto do artigo 7º. Ele é fundamental porque divide o quadro de servidores inteiro em 2 partes bem diferentes, com lógicas próprias, a parte permanente e a parte suplementar. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente o novo plano organizacional. A parte permanente é o futuro do IASES, formada pelos cargos novos que serão preenchidos por concurso.
Já a parte suplementar, ela abriga os cargos antigos, que não vão ter mais concurso. Eles são em extinção na vacância, ou seja, conforme os servidores se aposentam ou saem, o cargo simplesmente some. É uma forma bem inteligente de modernizar o quadro aos poucos sem prejudicar ninguém. Então, vamos resumir o que a gente viu. A lei trouxe um regime estatutário, dando segurança jurídica. Criou o pagamento por subsídio, para ter mais transparência. Transformou e criou cargos para modernizar a estrutura. E, por fim, dividiu o quadro de pessoal numa parte que olha para o futuro, a permanente, e outra que organiza a transição, a suplementar. Uma reforma em tanto. E para a gente terminar, fica a reflexão. Com regras mais claras, um pagamento unificado e um quadro de pessoal moderno, o que isso realmente significa para a jornada profissional de quem dedica a carreira ao sistema socioeducativo? É, sem dúvida, uma base para um futuro bem mais sólido e transparente. Obrigado pela companhia.